Glória a Deus. Na terça-feira passada não estive com vocês. Eu estive ministrando na nossa igreja em Santa Felicidade, não é? O Senhor, no início do ano, Ele colocou no meu coração de eu estar mais presente nas igrejas da nossa superintendência e também me deu uma palavra para ministrar em cada uma das igrejas que eu fosse. E ontem terminei de ministrar essa palavra nas igrejas que eu já fui, né? Então foi bom. O pastor Marquinhos ministrou para você sobre os dons do Espírito Santo. Amém, pastor Marquinhos? Amém. E hoje eu quero continuar essa mensagem que eu tenho pregado para vocês, que na verdade é um ensino, amém? Eu estou aqui como exercendo plenamente o ministério que Deus me deu, que é o ministério de mestre, não é? De ensinar você, entendeu? A buscar. Eu quero trazer um alerta para vocês. Irmãos, nós pentecostais, nós temos uma cultura, um costume pentecostal, que sempre que a gente quer buscar alguma coisa, a gente faz um culto para isso. Você já prestou atenção nisso? Nós aqui especificamente, nessa congregação, não temos esses costumes, mas isso é uma cultura de nós pentecostais, amém? Nós somos pentecostais, não somos pentecostais melhores, nem pentecostais piores, nós somos pentecostais, amém? E nós temos que nos identificar com a parte do corpo que nós fazemos partes, como se identificou Isaías com o povo do qual ele era profeta, né? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque habito em meio a um povo de impuros lábios. É ou não é verdade? Não é? Tanto que essa cultura é verdadeira, tanto que essa cultura é tão verdadeira, que não é incomum membro de uma congregação e em culto de outra congregação, com esse tipo de apelo, né? Às vezes o nome do culto representa algo que ele precisa, então ele vai lá naquele culto para buscar aquilo especificamente. Então é o culto da vitória, é o culto da libertação, é o culto da cura, é ou não é verdade? É o culto da prosperidade, entendeu? Então parece que sempre que nós queremos buscar algo, nós então precisamos de um culto com aquele apelo, um culto com aquele propósito específico, para que possamos buscar e receber, não é? Nós temos esse costume, mas se você fizer um estudo assim, não precisa ser nem muito profundo não da Escritura Sagrada, não é? Se você se propor a ler a Escritura Sagrada de uma forma ordenada, não é? Através de um plano de leitura, né? Porque tem gente que pega a Bíblia, né? Acho que a maioria das pessoas hoje... Alguém aqui ainda usa Bíblia de papel, usa Bíblia física? Aí, bastante gente ainda, eu não uso mais, já perdi o costume há muito tempo, não é? Mas tem pessoas que ela lê, por exemplo, hoje eu vou ler o Evangelho de João. Ela abre o Evangelho de João e lê 1, 2, 3 capítulos, não é verdade? Aí, às vezes, ela passa uma semana sem ler, espero que não seja o seu caso, não é? E, agora eu vou ler lá em Mateus. E aí a pessoa pega e lê mais 1 ou 2 ou 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Aí passa uma semana, 3 dias sem ler. Agora eu vou ler Isaías. Aí vai lá e lê 2, 3 capítulos de Isaías, não é? Imagina só, se você pegasse um livro comum de literatura e você resolvesse ler ele assim, desse jeito, sem entender a história do livro? Não é? Pode soltar 2 dedos para mim, pastor Marquinhos. Pode liberar aí 2 dedinhos do pastor, depois. Então, primeiro ponto, você tem que ter uma leitura ordenada da Escritura Sagrada. Você tem que se propor assim, vou ler os evangelhos, por exemplo, não é? E você começa lendo os evangelhos, começa lá, entendeu? Por Mateus,
vai para Marcos, depois para Lucas, depois para João. Às vezes perguntam para mim, mas missionário, qual é a ordem certa? Não tem a ordem certa, mas siga a ordem bíblica. A ordem que o livro está disposto, na Bíblia já está bom demais, não é verdade? Às vezes a pessoa, eu vejo gente querendo assim, uma fórmula muito assim, muito mirabolante. Não, eu tenho que ter uma estratégia para ler a Bíblia, inverter os livros, de trás para frente e para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. Ô filho, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu aconselho assim, se você quer conhecer a Bíblia, né? Primeiro você tem que ler a Bíblia para ter um panorama geral. Fala assim, panorama geral. Leia 3 vezes os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Faz isso 3 vezes. Beleza? Depois dessas 3 vezes, leia Atos. 2 vezes. Depois pegue as cartas do apóstolo Paulo, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, 1º, 2º Tessalonicenses, Colossenses. Esqueci alguma aí? Não sei se falei na ordem, viu? Leia essas cartas todas. Pega assim, na ordem que estão na Bíblia mesmo. Leia uma vez as cartas todas. Leia outra vez as cartas todas. Você está entendendo? Tito, Tiago, me esqueci, Tito e Timóteo. 1º e 2º Timóteo. Então, leia essas cartas. Não é? Depois leia as outras cartas. As cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas, a carta de Tiago. 3 vezes cada uma também. Para você ter um panorama geral da Bíblia. Dá um stand-by em Apocalipse, porque para você entender Apocalipse, você tem que ter um panorama geral, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Aí você pega e você começa a ler o Velho Testamento. Começa lá de Gênesis e termina lá em Malaquias. Faz isso de 2 a 3 vezes. Depois leia Apocalipse de 2 a 3 vezes. Aí depois, pastor, aí acabou, já sei tudo. Não! Isso é só para ter um panorama geral. Aí depois você vai fazer estudos específicos, que a gente chama de leitura sistemática, não é? Ou estudos específicos sobre os livros. Eu quero entender melhor o Josué, não é? Então, vamos fazer um panorama de Josué. Aí você faz estudo mais profundo de Josué. Ou estudo temático, vou estudar sobre santidade. Leia a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse só para você aprender sobre santidade. Beleza. Aí eu vou querer saber sobre vitória, né? Porque vitória é um tema da Bíblia, sim ou não? Então você vai ler de Gênesis a Apocalipse para você discernir quais são os textos e os princípios revelados por trás dos textos e das histórias sobre vitória. Você vai conhecer sobre cada assunto. Entendeu? Então, na verdade, na igreja, em momentos como esse, que faz parte do nosso culto racional ao Senhor, aqui nós aprendemos o que precisamos buscar e como buscar, amém? Mas essa busca, você não precisa num culto para buscar, embora cultos nós até possamos receber alguma coisa do Senhor, mas culto é lugar de dar. Culto é lugar de quê? Culto é lugar de... Eu vou dar o meu louvor, vou dar a minha adoração, o meu tempo, a minha oração, entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta. Na hora da palavra eu me rendo mais ao Senhor, entendeu? Recebo a direção do Senhor. Através dessa direção eu vou estabelecer o meu estilo de vida, a minha rotina, a minha oração diária, a minha leitura bíblica diária, a minha busca diária. E é nessa busca diária que o Senhor te dá o que você precisa. Aqui você dá para Ele. Na sua vida é Ele que te dá. Se você souber o que você busca. Porque na verdade, entenda uma coisa, com relação à palavra de Deus, embora seja importante entender, o mais importante não é você entender ela. Não é o que Ele está te dando aqui através do dom que Ele me deu, mas é você se render a ela. Se você se entende e se rende a ela aqui,
e vive ela lá, esse viver a palavra de Deus na sua vida, é a melhor forma de você buscar de Deus aquilo que Ele tem já preparado de antemão para você. Você está me entendendo? Já está preparado, Ele não vai preparar. E aí você direciona a sua vida, direciona a sua oração, não é? Eu tenho até ensinado um pouco sobre a oração do Pai Nosso, o que a gente tem que fazer para realmente ter essa intimidade com o Senhor, não é verdade? E aí, irmão, se você fizer disso uma busca diária, você vai receber. Pode ser que até em um momento de culto, um momento de oração, onde alguém coloca a mão sobre a sua cabeça, pode ser que você receba. Mas acredite em mim, não é fruto simplesmente de você ter estado aqui. É fruto do que você buscou, às vezes, uma semana, 2, um mês, um ano, perseverando, até que chegue um dia, pode ser na sua casa, ou num momento como esse, Deus te dá. Mas isso é fruto, não, porque sinceramente, em 2 horas você tem tempo de buscar tudo que você precisa de Deus aqui? Não tem. Não tem. Então você não tem que ter um culto para buscar algo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não quero que você simplesmente venha aqui para receber um dom. E isso pode acontecer, pode ou não pode? Mas que você aprenda como buscar e faça disso a sua busca diária, amém? Faça disso a sua busca diária. Glória a Deus. Vamos lá então? Aleluia. Aí, deixa eu dar um gole aqui no café que o pastor Marquinhos me deu aqui. Friozinho, bom tomar café, né? Vamos lá. 1 Coríntios 12:1, eu vou ler na NTLH, diz assim, ó: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então, o grande objetivo de eu pregar para você esse tema sobre os dons do Espírito Santo é que você saiba a verdade. Por que é importante você saber a verdade? Entendeu? Você sabe que a verdade de Deus, ela tem um poder específico na nossa vida. Qual é o poder que a verdade traz sobre a nossa vida? Libertação. A verdade traz libertação. E você precisa dessa libertação ou dessa liberdade, não é? Que o Senhor te dá através da verdade que Ele te revela, mas especificamente sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque você precisa liberdade para buscar os dons, sim ou não? Quando você conhece a verdade, você é liberto de enganos, de sofismas, de paradigmas. Às vezes você está buscando o jeito errado, não é? Eu vejo na minha prática ao longo de 20 anos, e nesses 20 anos eu tenho uma interação muito profunda com os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque durante 4 anos, ardentemente, eu busquei o dom de língua estranha. Eu demorei 4 anos para falar língua estranha. Irmão, e eu não relaxava não. Eu pedia língua estranha, exagerando só um pouquinho, de manhã, de tarde e de noite. Você está me entendendo? Quando eu era criança, não tão criança, mas já um pré-adolescente, tinha uma propaganda da Calói, que o pai abria o guarda-roupa e estava lá um bilhete do filho. Cadê a minha? Calói. Abria o armário, cadê a minha? Calói. Quem lembra dessa propaganda aí? Os mais velhos se lembrar. Irmãos, eu fazia mais ou menos assim com Deus. Né? Eu pensei, rapaz, se no céu tiver guarda-roupa, armário, eu vou encher eles da minha oração. Cadê meu dom de língua estranha? Cadê meu dom de língua estranha? Cadê meu dom de língua estranha? Meu irmão, você não sabe a minha frustração que eu tive quando eu discerni que o que impedia a manifestação dos dons do Espírito Santo na minha vida, desse dom especificamente, não era porque eu não estava pedindo, mas é porque eu não conhecia direito a verdade sobre a manifestação dele. E eu mesmo, por não conhecer a verdade, eu estava limitando a manifestação desses dons. Existia uma prisão dentro de mim que limitava a manifestação desse dom. Você está me entendendo? Eu conhecia a verdade sobre buscar, mas eu não conhecia a verdade sobre
a manifestação. Então, essa verdade, a verdade sobre os dons, é para que você saiba a verdade sobre como se busca, que você saiba a verdade como se dá a manifestação dos dons, e também que você saiba a verdade como administrar o dom que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, amém? Porque há um mandamento com relação aos dons, e nós precisamos ser bons administradores dos dons que Ele nos dá, sim ou não? Nós temos que cuidar, por exemplo, para nós mesmos não usá-los. Nós temos que cuidar para os outros não usá-los. Nós temos que cuidar para o diabo não usar. E nós temos que cuidar para que esse dom não se apague na nossa vida. Ele nunca é tirado, mas ele pode ser apagado. Não é verdade? Então, quando você conhece essas verdades, e você então se propõe a deixar, fala assim primeiro, deixar, que o Espírito Santo manifeste esse dom através da sua vida. Por que eu digo deixar? Porque olha aqui para mim, meu irmão, mais do que você quer, o Espírito Santo quer. Mais do que você quer, o Espírito Santo quer, e você tem que deixar. E uma das formas de você deixar é você buscar o dom. Você quer ver uma coisa? A minha filha Rafaela, eu gosto do exemplo dela porque eu amo ela. Desde o início do ano eu quero dar um caderno de desenho para ela. Eu quero dar, porque está na lista. Só que até hoje eu não dei. Sabe por que eu não dei? Porque quando a gente for fazer a compra do material, a gente foi numa loja para comprar o material dela e da Lara. Gastei quase R$700, parcelei em 10 vezes suaves no cartão. Estou pagando até hoje. E não tinha o material de desenho dela. Mas ela também quer que eu dê para ela. Eu quero dar e ela quer que eu... Só que ela esquece de pedir, né, meu amor? Aí, às vezes, ela chega de noite. Ô, pai, tu não me deu o caderno. Eu falei, ô, filho, pois é. E tu me lembrou? Não é porque tu não acorda, entendeu? Cedo e, ô, pai, vamos aqui ó, na Casa China comprar um caderno. Ô, pai, me dá o cartão que eu vou ali e compro. Estava resolvido, não é verdade? Não é? Então, eu quero dar. Ela quer que eu dê, mas porque ela esquece. E no meu caso, eu não dou porque eu sou esquecido, mas no caso de Deus, Deus não dá porque Ele diz assim, ó, que em tudo, fala assim, em tudo, as vossas necessidades sejam conhecidas, é mandamento, Deus só dá para quem pede, só quem pede recebe, só quem procura acha, e só quem bate na porta, a porta se abre. Mas quando você vem aqui, ou você só pede num lugar como esse, eu acho que Deus faz com você que nem eu faço com a Rafa. Vamos agora? Você não teve semana inteira para me pedir. E o seu devocional, e agora você vem, até podia te dar, mas como pediu em cima da hora, não vai ganhar. Não é? Porque quando você pede, olha aqui uma coisa para mim, ó. Se você só pede um dom do Espírito Santo, quando eu falo, ou quando alguém fala, entenda, aquilo que você não tem capacidade de lembrar sozinho, é porque de fato você não quer, ou não valoriza. Você concorda comigo? Que quando a gente quer uma coisa, de verdade, a gente esquece que quer. Ai, me esqueci de orar por dom do Espírito Santo. Se você tem esquecido, quero te dar uma informação, você não quer o suficiente. E tudo na Bíblia, tudo que a Bíblia promete que a gente vai ter, existe um padrão, fala assim, padrão. Não basta querer. Repete, não basta querer. Não basta querer. Tem que querer muito. Deus não dá para quem quer. Deus dá para quem quer muito. E a propaganda essa que eu falei da Calói,
mostrava um filho que queria muito. Você está me entendendo? E quem quer muito, pede sempre. Quem quer muito, pede toda hora. Quem quer muito, insiste. Quem quer muito, não se conforma a não ter. Você está me entendendo? Aqui eu te ensino a buscar, eu estou te ensinando verdades sobre como buscar, sobre como deixar manifestar, sobre como administrar, como operar nos dons, para que você deixe o Espírito Santo agir através da sua vida, amém? Nós já aprendemos até agora que os dons são ferramentas importantes na nossa vida cristã, para desenvolver a nossa vida cristã, para que nós possamos construir aquilo que o Senhor quer que a gente construa, não é? Na nossa vida particular, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. Os dons são ferramentas espirituais fundamentais. Amém? Aprendemos também que existe um caminho no qual nós devemos andar para que os dons tenham a função para a qual eles foram projetados para realizar. Se eu não andar nesse caminho, por mais que haja manifestação dos dons, os resultados não são garantidos. Esse caminho, o caminho do amor, o apóstolo Paulo fala que ele poderia falar as línguas dos homens e as línguas dos anjos, mas se não tivesse amor, isso seria como o som de um sino. Como é que é o som de um sino? Vazio, faz barulho, mas não traz nada para ninguém. Não é verdade? Não é? Aprendemos que os dons não cessaram, lembra disso? Porque é importante você lembrar disso, porque você vai esbarrar com pessoas aí que creem que os dons cessaram, não é? E nós vimos ali biblicamente que os dons não cessaram, então os dons não cessaram. Nós vimos também, não é? Que a manifestação dos dons na igreja existe uma ordem, sim ou não? Porque senão dá bagunça. Qual foi o grande problema da igreja dos Coríntios? O que inspirou o apóstolo Paulo, né? Por que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a tratar desse assunto com os coríntios? Não é porque eles não tinham os dons, muito pelo contrário. A igreja de Corinto é uma igreja que é modelo para nós em muitos aspectos. E um deles é que naquela igreja havia manifestação de todos os dons. Olha só que maravilha. O problema é que os dons estavam gerando mais bagunça nos cultos do que de fato, não é, beneficiando o corpo. E também porque os dons estavam gerando briga, separação e divisão entre os irmãos. Porque um achava que o dom que ele tinha mais importante do que do outro, não é verdade? Aí se achava melhor do que o outro, não é? Aí ficava lá, né, a facção dos dons de revelação, as facção dos dons de língua estranha, as facção dos dons de milagre, você está me entendendo? Né? E eu imagino que os mais oprimidos eram os dons de quem falava língua estranha, coitadinho. E eram os que mais estavam fazendo bagunça dentro da igreja, também tem mais essa. Não é? Então, nós já aprendemos que existe uma ordem para essa manifestação dos dons. Deus é Deus de paz e não Deus de confusão. Então, se é para confusão, Ele nem dá, não é? Aprendemos como os dons funcionam. Os dons funcionam através de uma parceria de Deus com o homem, sim ou não? Não é? Por isso que a Bíblia nos dá um alerta que nós temos que examinar as profecias, examinar todas as coisas, reter aquilo que é bom, sim ou não? Por quê? Porque o ser humano, ele pode, não mal intencionado, claro que tem as pessoas mal intencionadas, entendeu? Mas eu particularmente creio que pessoa mal intencionada não tem inspiração do Espírito Santo, mas porque é uma parceria, a pessoa pode ali, através de um desequilíbrio, uma falta de conhecimento, ela contaminar aquilo que Deus deu, na verdade. Por isso que a gente tem que examinar todas as coisas, reter o que é bom. Eu posso dar um testemunho meu para vocês. Eu tenho certeza que eu não tenho má intenção em nada que eu ensino para vocês. Mas será que numa hora assim que eu estou meio emocionado, assim, eu não posso falar uma coisa que
que sai um pouco do que o senhor gostaria que eu falasse? Pode ou não pode? Pode. Não é? Mas não é por isso que eu sou uma pessoa mal intencionada. Então você tem que examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. É uma parceria, é ou não é verdade? Amém? Aprendemos também a como nos mover nos dons do Espírito Santo, não é? O apóstolo Paulo nos incentiva a gente começar a aprender a se mover nos dons do Espírito Santo. E aprender a se mover nos dons do Espírito Santo é mais ou menos que nem andar de bicicleta. Ninguém monta na bicicleta e sai pedalando, dando grau, não é verdade? Eu não sei dar grau até hoje, né? Você está me entendendo? Não, a pessoa vai caindo, ela tropeça, ela erra, é que nem aprender a caminhar. Nada que a gente comece a aprender a fazer, a gente faz com perfeição, sim ou não? Não é? Esse é mais um motivo pelo qual nós precisamos examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Nós precisamos julgar as profecias, não é? Isso é muito importante, julgar a profecia, entendeu? Nós aprendemos isso. Aprendemos também sobre a simplicidade do processo de manifestação dos dons. A forma de o Senhor falar conosco é algo simples. A forma de nós comunicarmos aquilo é algo simples, mas o resultado, ele é poderoso. Você está me entendendo? O resultado é aquele negócio. Deus falar para mim que eu tenho que orar para uma pessoa, é algo simples. Eu ir até lá é algo simples. E se eu estiver indo até alguém para orar para ela, você nunca vai imaginar que eu estou indo lá porque o Espírito Santo mandou, não é verdade? Mas no momento que eu coloco a mão na cabeça daquela pessoa e oro, ou um demônio é expulso, ou um milagre acontece, isso é poderoso. É ou não é verdade? Sim ou não? Domingo, por exemplo, né? Domingo, eu preguei domingo aqui na igreja. Eu confesso para vocês que tem pregações que eu sinto mais assim a presença de Deus na minha vida. Mas tem pregações que eu não sinto tanto. Acontece, sabia disso? Né? Eu vou contar um segredo para vocês, não. Eu já desci esse degrau aqui, meu irmão, me sentindo assim, rapaz, que pregação ruim que eu fiz hoje. Você está não sentindo nada de Deus. Entenda, né? A manifestação de Deus independe do nosso sentimento. Você crê nisso? Não é? Não digo que aconteceu isso no domingo. Eu confesso para vocês que não foi uma mensagem que eu senti assim, Deus me usando. Também não saí daqui me sentindo derrotado na mensagem. Mas eu senti um poder. Tem dias que eu estou ministrando que eu sinto mais arrepio. Tem dias que eu estou ministrando que eu sinto às vezes até um vibrar, mas não é sempre, é raro. Mas domingo eu não senti nada. Na verdade, senti só frio no domingo. Entendeu? Aí eu desci aqui, ó. O Marcos Paulo não está aqui hoje, né? Aí o Marcos Paulo falou assim, o senhor tem que agradecer a sua vida, Deus usou o senhor poderosamente. A forma de Deus me passar a mensagem foi algo simples. Eu não senti um arrepio, eu não rodopiei dentro da minha casa, entendeu? Na verdade, essa mensagem já está pronta, já faz umas 4 semanas, essa mensagem que eu estou pregando, entendeu? E já está pronta a que eu vou pregar daqui 2 semanas ou 3 ainda, para você ter uma ideia, entendeu? Fala que eu reviso, eu oro, você está me entendendo? Porque o Senhor já me deu isso há algum tempo já, para me pregar, eu estou pregando para vocês. O Senhor já me deu isso antes de acabar o ano, para você ter uma ideia. Mas essa mensagem que eu estou pregando sobre a oração pontual e a oração constante, né, já está pronta há mais de mês, para você ter uma ideia. Você está me entendendo? Quando eu recebi do Senhor foi simples. Quando eu preguei, para mim que foi simples. Mas dentro dele, ele sentiu algo fantástico. E ele sentiu algo fantástico. Ontem, a nossa reunião, teve uma irmã que a Gi trouxe. Como é que ela falou, Gi? Ela sentiu a presença de Deus, que eu estava sendo usado pelo Espírito Santo. Por Deus, aquele negócio.
Eu receber para mim foi simples, eu pregar para mim foi simples, mas dentro dela foi algo, você está me entendendo? Nós aprendemos isso já, amém? Estou só recapitulando. Simplicidade dos dons, né? Nós usamos o texto lá de 1 Reis 19, do 11 ao 13, que o profeta saiu para se encontrar com Deus, Deus mandou ele sair, né? Aí veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, Deus não estava em nenhum desses três, e aí veio o cicio, o sussurro, e aí o profeta tapou o rosto, porque reconheceu naquela coisa simples a presença e a manifestação de Deus, amém? E hoje eu quero começar então a falar especificamente sobre os dons, fala assim, dons, né? Os dons do Espírito Santo, amém? Vamos lá então, vou ler de novo 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, na Almeida Revista Atualizada eu vou ler. No final eu quero orar por vocês, ungir a cabeça de vocês com óleo, mas entenda uma coisa, meus irmãos, tem um momento diário para buscar a manifestação dos dons na sua vida, amém? Deus vai liberar. O que vai acontecer? Deus vai liberar, entendeu? Não se surpreenda se você um dia estiver na sua casa, entendeu? Seu marido começar a brigar com você, e você abrir a boca para falar uma palavra sua e sair uma profecia de Deus. Não se surpreenda. Você está me entendendo? Não surpreenda. Não é? Não, a manifestação ela é imprevisível. Amém? Glória a Deus. E os irmãos também. Entendeu? Não se surpreenda. Se a sua esposa estiver brigando com você, e você tiver vontade assim de dar aquela xingada nela, e na hora que você abrir a boca, sai assim um eu te amo glorioso. Isso também é dom do Espírito Santo. É, suportar com amor. Amém? Vamos lá então. 1 Coríntios 12, do 7 a 11, fala assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, né? Então, né, manifestações que impressionam, mas não trazem um proveito, nós temos que ficar, né? Entendeu? As manifestações não são para impressionar, as manifestações são para trazer proveito para a igreja, amém? Glória a Deus por isso, não é? Você vai naquele culto, tem um monte de manifestação, e você sai do culto impressionado. Meu irmão, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Tá, mas o que você aprendeu com isso? O que mudou na sua vida com isso? Não sei. Não é? Então, vigia. Amém? Vigia por quê, pastor? Porque os dons podem ser mentirosos? Não, às vezes não é nem isso. Às vezes é que você se impressiona tanto com o que está acontecendo, se impressiona tanto com o que as pessoas estão fazendo, porque sentem a presença do Espírito Santo, do que Deus está fazendo através delas ali. Você está me entendendo? Não é? Mas vamos lá. Então, irmãos, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Vamos lá então. Então a Bíblia ela fala aqui nesse texto, depois eu vou falar de cada um especificamente, não sei se vai dar tempo hoje, quer dizer, eu vou falar hoje, mas não vou explicar cada um hoje não, só nos próximos cultos. A Bíblia nos fala
da manifestação de 9 dons do Espírito Santo. Quantos? 9. 9, não é? A gente vai contar aqui depois. Vamos contar agora, exatamente 9. Quer ver, ó? O primeiro é a palavra de sabedoria. Faça assim com a mão comigo, ó. Palavra de sabedoria. O segundo é a palavra de conhecimento. O terceiro é a fé. O quarto é o dom de curar. O quinto é a operação de milagres. Se quiser usar a segunda mão, fica à vontade, eu vou usar mesmo. O sexto é o dom de profecia. O sétimo é o discernimento de espíritos. O oitavo é a variedade de línguas. E o nono é a capacidade para interpretar as línguas. Então, são 9 manifestações de dons. Amém? Então, já falei dos dons, não é? Há pessoas que acreditam que existem mais de 9 dons. Elas acreditam que existe mais de 9 dons do Espírito Santo. Lembrando, né, que tem dons do Pai, que são os dons mais naturais, os dons do Espírito Santo, que são os de poder, milagres, revelações, os dons ministeriais, os dons do Filho de Efésios, e ainda tem o fruto do Espírito Santo, não é? Mas com relação à manifestação de dons do Espírito Santo, tem, aqui na Bíblia registra 9. Tem pessoas que acreditam que não são só 9. Tem pessoas que falam assim, não, isso é só para dar exemplo. Você está entendendo? Não é? É só assim, Deus botou assim, só como exemplo, mas tem mais de 9. Geralmente, essas pessoas acreditam que tem mais de 9, porque elas pensam assim de Deus, assim, ó, olha só, elas pensam bem assim, ó. Mas, rapaz, só 9. Tem gente que acha que quando ele atribui somente 9 dons ao Espírito Santo, parece que ele sente que ele está limitando o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo ele é poderoso, verdade. Ele é Deus, sim. Ele pode fazer todas as coisas, sim. Ele pode fazer quando ele quiser, sim. Ele pode fazer do jeito que ele quiser, sim. Ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser e do jeito que ele quiser. Então eu vou dizer que é só 9. Então tem pessoas que acham que é heresia dizer que é só 9. Não é? Mas, como a Bíblia é a verdade, amém? São 9 e acabou. E não há demérito nenhum em ser 9. Entendeu? Não é? Então, primeira coisa sobre esses 9 dons que eu quero falar para vocês. Tá bom? Eu entendo porque entenda uma coisa aqui para mim, irmãos, a Bíblia, você não pode, a Bíblia não é um livro de livre interpretação, amém? Um poema é livre interpretação, você pode interpretar como você quiser, não é? Você sabe aquelas imagens abstratas que você olha e cada pessoa que olha vê uma imagem diferente? Você já viu essas imagens assim? Geralmente tem escritório de psicólogo isso, né? Aí você olha para aquela imagem ali, você fala assim, pô, que morcego bonito isso, né? Aí o cara pensa assim, esse é o Batman. Isso não é? Mas a gente espelha algo ali, não é verdade? Não é? Tem um ditado popular que diz que um ladrão julga o outro por ele mesmo, não é? A psicologia chama isso de projeção. E isso funciona, viu? Não é? Eu projeto nos outros aquilo que eu sou. Toda pessoa desconfiada, ela tem um sério problema de caráter. Toda pessoa desconfiada, ela não é confiável. E por isso que ela desconfia de todo mundo. Essa é uma realidade. Pastor, como que eu discurso uma pessoa confiável? Observe se ela é desconfiada demais. Entendeu? Toda pessoa desconfiada, ela está escondendo alguma coisa. E porque ela esconde alguma coisa, ela acha que está todo mundo escondendo. Toda pessoa desconfiada não revela as suas verdadeiras intenções. E como ela não revela, ela pensa que os outros fazem igual. Um ladrão julga o outro por ele mesmo. Você está me entendendo?
Mas vamos lá, não é? Então, a Bíblia não é de livre interpretação. A Bíblia não é um livro de palavras abstratas, de sentidos qualquer. É óbvio que a Bíblia se renova a cada dia na nossa vida. Sim, mas ela não muda de sentido a cada dia. Não entenda a renovação com mudar de sentido. Eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia me dá os limites de interpretação da própria Bíblia. Você não pode interpretar de qualquer jeito. Essa é uma grande realidade. Você está me entendendo? Não é? Então, a bibliologia tem que estar dentro da cristologia, e a cristologia tem que estar dentro da teologia. Uma coisa é serva da outra. Você está me entendendo? Então, você não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito. Não é? E por isso que essas pessoas têm essas coisas meio esquisitas aí. Então, eu entendo que o poder, a autoridade e o conhecimento de alguém não deve ser medido por quanto de coisas que ela pode fazer. Não, Deus é poderoso, então é o seguinte, ele deve ter uns 1000 dons. Não. O grande poder de Deus, porque entenda uma coisa, irmãos, Deus é magnânimo, fala assim, Deus é magnânimo. Mas ele não é megalomaníaco. Né? O que é megalomaníaco? É aquela pessoa que gosta de ostentar grandeza. Você já viu isso? Deus não precisa ostentar grandeza. Porque não tem nada que ele criou que seja maior do que ele mesmo. Você está me entendendo? Uma pessoa megalomaníaca, ela entende que o que dá valor a ela é o carro que ela tem. Então ela quer ostentar aquele carro, a roupa. Você está me entendendo? Porque ela entende que aquilo que ela conseguiu comprar, adquirir com o trabalho dela, mostra a grandeza dela. Salomão caiu nesse erro, mas no final das contas ele falou assim, rapaz, eu só corri atrás do vento. Tudo é ilusão. Não valeu a pena eu ter essas coisas. Ele fala assim, gente, ele faz de uma perspectiva humana, tá? Ele fala assim, ó, trocando em miúdos, gente, se eu tivesse, não é, usado o meu tempo e o meu dinheiro para comer, beber e aproveitar a mulher da minha mocidade. O que ele está falando? Está falando da primeira esposa dele. Porque ele teve 1000, segundo a Bíblia. Entendeu? Não é? Esse cara, irmão, esse cara era infeliz, filho. Entendeu? Esse cara, porque pensa, irmão, você com 1000, Rude, 1000. Hã? Não vai, né? Eu queria até meia, mas não dá para cortar na metade, então fica com uma inteira. Meia já resolvia, né? Meu Deus do céu. Então, né? 1000. Já pensou? 1000 queuzinha, Marquinhos. Mas é que, né? É proporcional, né, filho? Tem mais café aí? Então, presta atenção. Fio brinco e depois não prego a palavra para vocês, né? Então, o senhor não precisa ostentar as coisas, né? Mas, olha só. Mas com o pouco que ele precisa para fazer grandes coisas. O poder de alguém, a autoridade de alguém e o conhecimento de alguém não se mede pelo tanto de coisa que ele pode usar para fazer algo, mas pelo pouco que ele precisa para fazer grandes coisas. Aí a gente vê que é o poder. Autoridade, por exemplo, entendeu? Quem tem mais autoridade? Aquele que tem que falar um monte de coisa para alguém obedecer, ou aquele que só dá uma olhada? Então não precisa de muita coisa. Quanto maior a autoridade, quanto maior o poder, quanto maior o conhecimento, e o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, menos
ele precisa para fazer grandes coisas. Você está me entendendo? Isso é uma característica do Senhor. E nós temos que aprender a discernir isso. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2:8. Entendeu? Olha o que está escrito aqui. Vou ler nem TLH. Tá bom, filho? Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Eu já fico imaginando a gente, né, que gosta, eu, por exemplo, que gosto de Marvel, entendeu? Dos heróis da DC. Rapaz, eu já fico imaginando Jesus vindo assim, cara, num cavalo assim, branco voando, entendeu? E sendo faísca dos pés do cavalo dele, ele salta do cavalo, antes do cavalo posar no chão, e já dá aquela volta, na hora assim, cai de pé com uma espada, e ele levanta aquela espada tipo Thor, e vem raio do céu, e, entendeu? Aqueles olhos brilhando assim, que nem o do super-homem. Você está me entendendo mais ou menos, que nem aquela visão de Apocalipse lá, e ele manda um raio e um poder assim que despedaça o diabo. Não é verdade? Rapaz, isso impressiona, sim ou não? Mas sabe como é que ele vai destruir o diabo? Cheguei. Acabou. Quanto mais poder, menos coisa ele precisa para realizar o que ele quer realizar. É simples. Deus, sabe o que impressiona a gente no Senhor? A simplicidade dele é inversamente proporcional à grandiosidade dele. A sutileza dele é inversamente proporcional à glória, à majestade dele. Ele consegue estar aqui entre nós, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, e a gente nem perceber que ele está aqui. Porque ele diz que a gente precisa é a fé. Você está entendendo? Então tem gente que fala assim, mas só novidão, não. Só novidão é menosprezar o Espírito Santo. Tem gente que se você entrar, sei lá, uma hora você está conversando com alguém aí, e você vai pegar um doido que nessas coisas, e vai falar para você, ei, lembra disso. O primeiro ponto é esse, não é? Não entenda que só 9 limita a Deus. Só 9, na verdade, revela o quão grande Ele é. Não é? O sopro revela o quão grande Ele é. Só o sopro. Mais nada. Não vai ter raio, não vai ter trovão, não vai ter uma espada, um Hadouken, sei lá o que você imagina. Não. Vai ser como? Um sopro. Não diz nem que é um sopro poderoso. Só diz que é um sopro. Você está entendendo? Não é? O Senhor não precisa de nuvens espessas para gerar uma tempestade. Ele precisa só de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E pessoas sensíveis ao Espírito Santo conseguem reconhecer os pequenos sinais que revelam grandiosas manifestações. Amém? Isso é poderoso. Isso é poderoso. Amém? Segundo, a Bíblia, além de muitas coisas, a Bíblia também tem um papel balizador com relação a tudo, inclusive com relação às manifestações do poder e da presença de Deus. Sim ou não? Meu irmão, nada, tudo o que acontece tem que estar na Bíblia. Amém? Se não tiver na Bíblia, se não tiver pelo menos um exemplo bíblico disso, desconfie. É por isso que hoje é muito fácil enganar muitos dos que creem. Sabe por quê? Porque muitos dos que creem não se dedicam ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Não leem Bíblia, não leem. E tem que ler todo dia, filho. Se você não ler todo dia, por todos os dias da sua vida, você é uma pessoa fácil de enganar. Se você não lê todo o dia,
por todos os dias da sua vida. Se você até hoje nunca leu todo dia, por todos os dias da sua vida, você é uma pessoa fácil de enganar. É. Entendeu? Possivelmente eu estou pregando aqui para você e você não tem nem condição de avaliar se de fato o que eu estou falando é verdade. Você é obrigado a crer ou a não crer. Acabou. Você está me entendendo? Agora, se você deixar de ler todo dia, por todos os dias da sua vida, se eu deixar de ler hoje, todo dia, por todos os dias da minha vida, logo, logo eu seria uma pessoa fácil de enganar. Você está me entendendo? Porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é o livro da vida. Amém? Então a Bíblia, ela baliza tudo, 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 tudo. E Deus poderia escolher agir por meio de 1 milhão de dons, sim ou não? Mas ele escolheu agir por meio de 9, filho. E ele disse que assim acabou. E que se for diferente, desconfie. Ele já avisou, muitos virão dizendo que sou eu, sim ou não? Mas não sou. Terceiro, o número 9 na Bíblia representa a frutificação. Irmãos, tudo na Bíblia é profético. Fala assim, tudo na Bíblia é profético. Nomes, lugares e números. Nomes, lugares e números. Você sabe qual é a primeira profecia do seu nome? A primeira profecia sobre a sua vida? O seu nome? É? Ah, mas meu pai e eu nem sabia disso. Pois é, eles te deram profecia sem saber que profecia é. Eu escolhi o nome da Rafaela, porque é Jeová Rafá. Então foi a primeira profecia. Escolhi o nome da Lara. Lara, que vem de Laura, que vem de louro, que representa a vitória. E quando eu batizei ela, quando ela nasceu, eu falei para ela assim, tu é Lara, e tu vai ter a vitória sobre tudo que Deus tem para ti. Quando a Rafaela nasceu, eu peguei ela e falei assim, tu é Rafaela, e tu será usada, Deus te curará de qualquer coisa, e tu será usada para curar pessoas. Primeira profecia. Você está me entendendo? Então, nomes têm significado. Números têm significados, lugares têm significado. Essa é a grande realidade. Amém? E o número 9 na Bíblia representa a frutificação. Fala assim, frutificação. Então, olha só. Os dons do Espírito, que são 9, em equilíbrio com o fruto do Espírito, que tem 9 características, olha aqui para mim, os dons do Espírito que são 9, combinado ao fruto do Espírito que tem 9 características, eles dão a condição ideal para termos uma vida frutífera. Quem quer ser frutífero em qualquer coisa na sua vida? Qualquer coisa. Onde você colocar as plantas do seu pé te será dado e o fruto, a obra da sua mão será abençoada. Quem quer isso para a sua vida aí? Você acha que se eu chamar você aqui na frente e orar para você ser frutífero, tem mais poder que se você receber o fruto do Espírito e o dom do Espírito? Você acha que a minha oração por você, para você ser frutífero, tem mais poder na sua vida do que você ter a manifestação dos dons e ter o fruto do Espírito? Não. Se você tem isso, a sua vida concorda com a oração, e o que é concordado na terra é concordado? Mas se você não tem isso, eu posso morrer orando para você ser frutífero. Mas a minha oração não tem concordância na sua vida. E o que não é concordado na terra, não é concordado. Sabe quando que a oração tem poder sobre a sua vida, além de você ser um justo, porque a oração do justo tem muito poder, é quando a oração que está sendo feita concorda com a sua vida. Como assim, Senhor? Como assim? Olha, se eu oro para você ser próspero e na sua vida tem a prática dos princípios da prosperidade, o
que é concordado na terra por um homem de Deus que tem a chave do reino dos céus. Então, se eu oro pela pastora Raquel, Senhor, prospera a pastora Raquel, mas se na vida dela, ela honra pai e mãe, se na vida dela, ela é boa administradora, se na vida dela não tem ganância, se ela é fiel a Deus em dízimo e oferta, porque conhece que tudo vem de Deus, que Deus é a fonte dela, se ela faz tudo isso, quando ora o Senhor prospera. Como líder, nós temos a chave do reino dos céus. E se eu faço oração e há concordância na vida dela, aquilo que é concordado na terra, é concordado? E através de uma oração, pode haver uma liberação. Mas se aquilo que está sendo orado concorda com os princípios divinos que liberam isso na sua vida. Princípio divino que libera a frutificação. É dom do Espírito. É fruto do Espírito. Então, se você quer ter uma vida frutífera, cultive o fruto do Espírito. Se você quer ter uma vida frutífera, deixe manifestar, através da sua vida, o dom do Espírito Santo. Porque o número 9 na Bíblia representa o quê? Frutificação. Você está entendendo? Os dons do Espírito são 9. E as características do fruto do Espírito são 9. No candelabro, que é uma representação do Espírito Santo, nos mostra essa imagem. E eu vou ler com vocês agora Êxodo 25, do 31 a 33 da NTLH. Êxodo 25, do 31 a 33. E diz assim: faça um candelabro de ouro puro. O candelabro representa, dentro do tabernáculo, a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, que é um, é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito são 7 Espíritos. Pastor, como é que entende isso? Não é para entender, é só para crer, amém? Tem coisa que é para entender e crer, e tem coisa que é só para crer. O candelabro, ele tem 7 lâmpadas, lamparins, ele é feito de ouro puro. O candelabro dentro do templo dos judeus representava a presença do Espírito Santo. Como o Espírito Santo não estava lá, como está em nós hoje, precisava haver uma representação da presença dele, para quando as pessoas entrassem lá, os sacerdotes lembrassem que o Espírito Santo é importante. E ele está lá. Então o candelabro é a imagem do Espírito Santo. Aí diz assim, ó: faça um candelabro de ouro puro, a sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, e com os seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Então tudo de ouro. As hastes, né, a haste do meio, as hastes dos lados, 3 para cada lado, e as flores que enfeitavam cada uma daquelas hastes. Tudo de ouro. E não era para ser feito assim uma peça e colada, era para ser feito com uma peça só. Você está entendendo? O cara fazer isso tem que ser bom, não é verdade? Né? 32. Dos seus lados sairão 6 braços, então 1 no meio e 3 para cada lado, amém? Vê se pega uma mais de candelabro e projeta para mim. Uma mais chique aí, por favor, não vai pegar mais feia. Candelabro. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. Cada um, fala assim, cada um dos 6 braços deverá ter 3, fala assim, 3 flores com o formato da flor de amendoeira. Por que a flor de amendoeira? Porque a flor de amendoeira representa o tipo de frutificação que o Senhor quer que a gente tenha, porque o bastão de Arão era o bastão de amendoeira, e quando eles fizeram o teste para ver quem seria o sacerdote, o Senhor falou assim: o bastão que frutificar, esse é o sumo sacerdote. Frutificou o bastão de Arão,
com bastão de amendoeira, e esse bastão foi colocado dentro da arca, com as tábuas e com o maná, não é? Se você leu, você lembra. Se você não leu, ficou sabendo agora. Mas é importante você ler, amém? Tem tudo uma visão profética aí, tudo um simbolismo que representa o quê? Que representa, se a gente fazer um estudo, a arca da aliança. Tudo que é feito de só ouro no templo representa aquilo que é puramente divino. E tudo que é feito só de madeira no templo representa aquilo que é puramente humano. E tudo que é feito de madeira e ouro representa a interação perfeita entre o homem e Deus. E a arca da aliança é feita de madeira e ouro. A arca da aliança é símbolo de Jesus. Jesus no corpo humano, mas sendo divino. Você está me entendendo? Não é? Mas a gente não vai falar disso hoje, não. Só para você entender um pouquinho. 33. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores, com formato de flor de amendoeira, com os seus botões e com as suas pétalas. Então, olha só. De um lado do candelabro, achou? Bota ali. Tenta fazer isso aqui ficar grande. R$49,90. Vamos lá. Manda o preço. Mas vamos lá, tá bom, o que eu descer? Ó, tem uma haste no meio, amém? Tem 3 para um lado e 3 para o outro. Cada um dos 3, cada haste daquela tem 3 flores, amém? Então tem 9 flores de um lado, representando os dons do Espírito, e do outro lado também tem 3 flores em cada um daqueles ali. Nesse desenho não tem, né? Mas o verdadeiro tem, entendeu? Tem 3 flores, 9. 9 flores de um lado, 9 flores, gerando equilíbrio. Uma vida equilibrada em Deus, ela tem que ter o fruto do Espírito Santo. E ela tem que fazer parte de uma comunidade, aonde haja a manifestação dos dons do Espírito Santo. Você está entendendo? Os dons do Espírito Santo, o fruto tem que estar todo em nós. Até porque é um fruto só, amém? Com várias características, que nem uma bergamota, uma mimosa, uma mexerica. É uma fruta só com vários gomos. Não é? Uma pocã, sei como é que chama aí. Cada região do Brasil chama um nome, né? Aqui é mimosa, né? Aqui é mimosa. Lá no Rio Grande do Sul é bergamota. Como é que é o nome lá? Tangerina. Tem outro lugar que é mexerica. Não é verdade? Aí já viu, né? Tem que estar em equilíbrio. Agora, os dons não estão todos numa pessoa só. Os dons se manifestam através do corpo. Então, se você quer ser uma pessoa frutífera, você tem que buscar para a sua vida pessoal o fruto do Espírito Santo. E você tem que buscar para a congregação que você congrega os dons do Espírito Santo. Não busque só para você. Ore pelo corpo. Dom do Espírito Santo não se busca para si. Dom do Espírito Santo se busca para o corpo, porque para o bem comum de todos, Deus dá a cada uma prova da sua presença. Senhor, você vai orar assim em casa, mais ou menos assim, não é uma receita, é só um exemplo. Senhor, libera os dons do Senhor na congregação, Senhor. O Senhor usa os meus pastores, os meus líderes. O Senhor usa a minha vida, o Senhor pode liberar o dom que o Senhor quiser na minha vida, Senhor. Não é? Fortalece o dom na vida daquela pessoa que já tem determinado dom, e você começa a orar pela igreja. Você começa a orar por quem? Pela igreja. Às vezes você vai ver a manifestação de dons primeiro em outros, para depois em você. E aí, porque você tem um fruto do Espírito, e você ora pela manifestação dos dons no corpo, na congregação, nessa comunidade a qual nós pertencemos, nós teremos uma vida frutífera, sim ou não? Isso é muito importante. Então olha só,
O mesmo Espírito que dá o dom, dá o fruto. Fala assim, o mesmo Espírito que dá o dom, dá o fruto. O mesmo Espírito que dá o dom, dá o fruto. E se tem dom e não tem fruto? Hã? E se tem dom e não tem fruto? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é mais importante? O que é dito ou quem diz? O que é dito ou quem diz? Quem diz? Então, antes de você avaliar o que é dito, veja se quem diz tem fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente não pode julgar, é para julgar a profecia, não o profeta, sim ou não? Esse julgamento não é para reprovar a pessoa, é só para saber se aquilo que ela diz tem credibilidade. Porque Tiago diz que da mesma fonte que sai água amarga, não sai água doce. Então, eu vou te dar um conselho. Se você me ver falando palavrão, não acredite na pregação que eu prego. Porque da mesma fonte sai água amarga, não sai água doce. Se você me ver amaldiçoando alguém, porque eu estou com raiva de alguém, fico amaldiçoando os outros, não acredite na minha pregação. Porque da mesma boca que sai bênção, não pode ser maldição. Muito mais do que se fala. Quem fala tem que estar em equilíbrio. Deixa o candelabro aí. Tem que estar em o fruto do Espírito de um lado, a manifestação do Espírito do outro lado. Qual que vem primeiro? O fruto. O fruto do Espírito é como que se fosse as rédeas que o Espírito Santo coloca em nós para nos controlar. Porque se você pegar o contexto do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, você vai ver que o apelo ali é: deixem que o Espírito dirija, fala assim, dirija a vida de vocês. O fruto do Espírito é dado àquele que quer ter uma vida controlada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito. E o dom do Espírito é quando Deus está te usando, amém? Será que Deus usa alguém que Ele não controla? A gente pode fazer a comparação de um cavalo. Na verdade, a Bíblia fala de boi, né? Que é o jugo, entendeu? Então vamos dar exemplo de um cavalo, que é mais simples para a gente, não é? Você consegue dirigir um cavalo que você não consegue controlá-lo? E para controlar tem que domar. E para domar tem que colocar rédea. Você está me entendendo? Então, o fruto do Espírito são as rédeas. Então, meu irmão, na nossa igreja já tem manifestação dos dons. Eu acredito que se você seguir a orientação que o Espírito Santo está dando através da minha vida, vão haver muito mais dons ainda, sim ou não? Mas com certeza o diabo vai tentar nos enganar, sim ou não? Então olhe para a vida da pessoa, olhe para o fruto dela, entendeu? Como é que você conhece quais são os frutos de uma pessoa? As outras pessoas que ela gera. Olhe para os filhos dela, os filhos biológicos, olhe para os filhos espirituais. Pastor, e se essa pessoa não tem fruto, não tem filho espiritual, nem filho biológico, como é que eu faço? Aí é só a convivência, filho. É só o quê? A convivência. Mas observe, dá para observar. Se a gente for observador assim, a gente vê se a pessoa tem o fruto ou se a pessoa não tem o fruto. Muito mais importante do que está sendo dito.
é quem diz. Amém? A partir de terça-feira que vem, a gente vai começar a ver como que se dá a manifestação dos dons do Espírito Santo. Você está me entendendo? Mas lembre disso. São 9. São quantos? Não são 8, não são 10 nem 1000. São quantos? O poder de Deus se revela no pouco que Ele precisa para fazer grandes coisas. A Bíblia baliza tudo. Nada pode estar fora da Bíblia. 9 representa a frutificação. O candelabro, as flores, representam as 9 características do fruto do Espírito e as 9 manifestações dos dons dele. E essa é a condição ideal de vida que você tem que buscar para ser uma pessoa frutífera. Não só na igreja, mas aonde você for fazer qualquer coisa, vai dar certo. Vai ou não vai? Porque a presença de Deus e a manifestação de Deus te acompanharão aonde você for. Você vai ser uma pessoa frutífera. Amém? Fique de pé no seu lugar, quer dizer, vem aqui na frente. Eu quero orar por você nesta noite. Vem bem aqui na frente. Quem está de boné, tira o boné. Quem está de touca, tira a touca. Aleluia. Vem bem aqui na frente. Quero fazer uma oração rápida por você, mas ungir a sua cabeça com óleo. E que você decida diariamente buscar do Senhor a manifestação de dons, orando pela congregação, orando pela igreja. Venha mais na frente possível aqui, ó, cola aqui no altar aqui, ó, por favor. Isso. Cola aqui no altar aqui, ó, todo mundo. Tem espaço sobrando aqui ainda aqui, ó. Aleluia. A segunda fila fica bem pertinho da primeira aqui, ó, para mim poder alcançar assim, ó. Isso. Vocês facilitam a minha vida. Cola mais aí, vem mais para frente. Aqui do lado tem mais. Pode encaixar aqui, filhão, vem cá. Encaixa aqui. Pode encaixar bem aqui, ó, vocês dois aqui, ó. Isso, glória a Deus. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós somos a Tua noiva, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Senhor, sabemos que temos que melhorar muitas coisas na nossa vida individual. Cada um de nós temos que melhorar muito diante do Senhor. Pai, e também sabemos que, Senhor, que nós como congregação temos que melhorar em muitas coisas, Pai. Mas nós estamos caminhando, Senhor. Pela Tua graça nós estamos avançando. Pai, nós oramos agora para que o Senhor venha liberar os Teus dons nesta congregação, Senhor. Nesta comunidade, Pai. Queremos ser, Senhor, uma comunidade que é marcada pelo fruto do Teu Espírito e pela manifestação dos dons do Teu Espírito. Senhor meu Deus, e nesta noite nós ungimos a cabeça deles com óleo, Senhor, consagrando a vida deles ao Senhor, para que do alto venha uma unção sobre eles, para que do alto o Senhor manifeste a liberação dos dons, o crescimento do fruto do Teu Espírito na vida deles. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza nesta busca, que o Teu Espírito nos conduza nessa caminhada, Senhor. Que diariamente o Senhor venha lembrá-los de tirar um tempo para buscar no Senhor o Teu fruto, para buscar no Senhor o Teu fruto para a vida pessoal deles, e buscar no Senhor a manifestação dos dons para a vida congregacional, porque o fruto se manifesta em cada indivíduo, mas os dons são para o corpo, e haverá manifestação em cada um, mas a finalidade é para o corpo. E este equilíbrio de uma vida com o Teu fruto e com o Teu dom
nos coloca numa condição de frutificação poderosa diante do Senhor. E a tua palavra diz que nós glorificamos o Senhor quando produzimos muitos frutos. A tua palavra diz que foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu e não nós ao Senhor, para que a gente vá, dê fruto e esse fruto permaneça. Tudo isso a fim de que o Senhor nos dê tudo o que pedimos em teu nome. Ó Espírito Santo, nos conduz nessa caminhada, nos conduz nessa busca, Senhor. Senhor, nos liberta de todo engano, nos liberte de todo misticismo. Senhor, que essas fortalezas de engano, de misticismo, de sensacionalismo, caia por terra, Senhor. E que o Senhor venha trazer a tua revelação, o teu discernimento poderoso para nós como congregação, Pai. E que essas sejam as nossas marcas, Senhor. E que a frutificação seja a consequência de uma vida guiada pelo Senhor. E de uma vida onde o Senhor pode agir livremente através dela, Pai. Assim são os frutos, assim são os dons, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Obrigado, Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor nesta noite. Aleluia. Agradeça a Ele, porque Ele vai derramar sobre a sua vida o dom do Espírito. Ele vai te adestrar no uso dos dons. Obrigado, Espírito Santo. Ribacou querebaxi, ribas nebiascou menebaqui. Oh aleluia. Aleluia, aleluia, graças a Deus, amém, meus irmãos? A gente queria ficar aqui cantando, adorando mais um pouco, mas já passamos da hora, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado e busque o fruto para você e os dons para a comunidade, amém? E Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Deus te abençoe.